Olá, meu irmão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todos sempre. Como diz o salmista no Salmo 39, no versículo 18, na parte B, quando eu acordo, ainda estou com Ele. Graças a Deus, mais uma semana se foi, e estamos firmes na presença de Deus, glorificando, exaltando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Quero agradecer a Deus por os irmãos que têm participado do Café com Jesus, pessoas que têm visualizado, pessoas que têm mandado o seu recado, pessoas que estão dizendo aí, irmão, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou em Mato Grosso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem participado, tem sido um amigo fiel, um irmão em Cristo do Café com Jesus. Quero agradecer a Deus e por você, meu irmão, abrir a porta da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, ouvir o evangelho do coração de Deus ao meu coração, ao teu coração nessa tarde. Quero agradecer já ao irmão Bellini. Bellini, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer por todos os irmãos que têm aí dado o seu positivo, mandado o seu coração, e dizer, irmão, estamos aí nesse projeto de Deus, que é semear semente nos quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Café com Jesus, a semente está indo muito longe. O Espírito Santo de Deus, aquele que dá vida, louvado seja o nome do Senhor, oh glória a Deus, está semeando a semente muito longe. Teu irmão aí, pão da vida, glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe. Nossa irmã Lesângela, está sempre aí na segunda, na quarta, na sexta, sempre aí fiel aí, dando o seu positivo, intercedendo, escrevendo. Boa tarde, minha irmã, que Deus te abençoe a tua vida, o teu coração, irmão Marquinho. Breve nós estaremos aí na Batista Renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Marquinho por esse convite. Estarei indo de viagem para Bragança Paulista, Piauzinho, para pregar na Filadélfia, Piauzinho, 18, 19. Volto à tarde e está indo para a Batista Renovada para ser o porta-voz de Deus. Então você que nos assiste nessa tarde, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu tenho falado no Café com Jesus, que o Asaf diz no Salmo 73, no versículo 25, não há outro no céu que eu desejo, e na terra não há outro Senhor além de ti. Glória a Deus. Meu irmão, o que Deus já determinou para a tua vida, você que está assistindo, Pedro, Lisângela, os irmãos aí, o que Deus já determinou para a tua vida, ninguém vai invalidar. Se a mão dele está sobre a sua cabeça, quem poderá voltar atrás? Os projetos de Deus, o sonho de Deus para a tua vida vão se realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o tema da palavra dessa tarde, do tema Café com Jesus. Por que Jesus se fez carne?
Esse foi o tema escolhido do coração de Deus, do Espírito Santo ao meu coração, para nós falar essa tarde no Café com Jesus, por que Jesus Cristo se fez carne. Aleluias! Letícia Santo, que Deus te abençoe. Belino, que Deus te abençoe. Louvado seja Rodinei, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está em outro estado, diz aí, irmão, eu estou aqui no estado tal, mas estou aí intercedendo, estou participando do Café com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para esse tema que foi escolhido nessa tarde no Café com Jesus, o tema, por que Jesus se fez carne? E foi uma pergunta. Eu quero basear no livro de Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, onde se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Verbo se fez carne. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecou lá no jardim do Éden, diz a palavra de Deus, através da Eva, dá ouvido à voz da serpente, no capítulo 3 de Gênesis. Ela deu ouvido à voz da serpente, comeu daquele fruto que Deus ordenou para não comer, porque no dia que comer certamente morrereis. Ela deu ao seu marido também, e ele comeu, e ele foi expulso do paraíso. E segundo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, com a expulsão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, do paraíso, Jesus diz em João 14, versículo 30, que Satanás, ele é o príncipe desse mundo, através da queda de Adão e Eva. Ele assumiu um direito legal, ele assumiu uma tutela. Foi por isso que Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando ele escreve aos Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo nos declara que por um homem entrou o pecado gerou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, o pecado entrou no mundo. Em Adão, todos nós, ser humano, nascemos na semente do pecado, vendidos sob o pecado. Satanás, com a tutela, com direito legal adquirido, uma legalidade que Adão deu para ele lá no jardim. E a Bíblia nos revela isso. João, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo João diz: quem comete pecado é do diabo. Nota só o que João declara, louvado seja o nome do Senhor. João no capítulo 3, na carta 3, versículo 8, ele diz: quem comete pecado é do diabo. Mas nota, irmão, o que a palavra de Deus nos revela no livro de Gálatas 3, versículo 22, que as escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. Se João diz que quem comete pecado é do diabo, e Paulo nos escreve em Gálatas,
no capítulo 3, versículo 22, que as escrituras, a palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus, que a Bíblia Sagrada diz, que as escrituras encerrou todo mundo debaixo do pecado. Então, irmão, todos nós estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança, vendido para o inimigo, porque o inimigo tomou o direito adquirido, a tutela, quando nossos pais, Adão e Eva, pecou lá no jardim do Éden e foram expulsos do paraíso. É por isso que Paulo nos revela em 2 Coríntios 4, versículo 4, que Satanás, ele é o Deus desse século. Jesus diz que ele é o príncipe desse mundo. Com a entrada do pecado na terra, com a entrada do pecado através de Adão e Eva, todos nós estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança. Mas a Bíblia nos revela, aleluia, glória a Deus, glórias, que sem derramamento de sangue não haveria remissão para a raça humana. O escritor de Hebreus diz isso: sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Paulo fala isso, eu vou ler para você, no capítulo 3 aos Romanos, no versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e justamente se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos, a caminho de destruição, e não conhece o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Estávamos perdidos, irmão, minha irmã, você que nos ouve nessa tarde, não sei que país você está, em que estado você está, nós estávamos perdidos. Não vi um justo sequer, a Bíblia diz, não tinha alguém que busca Deus, todos se extraviaram, todos tornaram inútil, porque nós veio a semente do pecado de Adão e de Eva. E Deus tinha uma palavra, que sem derramamento de sangue não haveria remissão para a raça humana. Não teria como pagar o preço, comprar a raça humana, se não fosse através de um sangue inocente. Só que não tinha ninguém na terra, porque todos pecaram. Aí que entra esse tema dessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Por que o verbo se fez carne? Porque a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 1 de João, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, o verbo, a palavra, Jesus estava com Deus, e o verbo, a palavra, que é Jesus, era Deus. Glória a Deus. Ele era o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Por que que o Verbo se fez carne? Porque Deus é Espírito. Jesus no céu era Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Os anjos é Espírito. Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Não tinha com alguém pagar o preço pela raça humana, porque todos pecaram. E a Bíblia diz isso em João 4, versículo 24. Deus é Espírito, Deus não tem carne, Deus não tem sangue, então Deus jamais poderia pagar um preço pela raça humana, pela tua vida, pela minha vida, porque Deus não tem sangue. O Espírito não tem carne, o Espírito não tem osso, o Espírito não tem sangue. É isso que Jesus falou. Vou ler para você em Lucas 24, versículo 39. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, após Jesus ressuscitar. Apalpa-me, vede que sou eu, falando para os apóstolos, após a ressurreição dele, ao terceiro dia, no domingo de manhã. Pois o Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. O próprio Jesus declarou aqui, em Lucas 24, versículo 39, se você tem uma Bíblia, pode acompanhar. O Espírito não tem carne, o Espírito não tem osso, o Espírito não tem sangue. Então, irmão, Deus não poderia pagar um preço para a raça humana, para cumprir a sua palavra, que sem derramamento de sangue não havia remissão. E outra, Jesus diz que jamais alguém viu Deus. Isso está no capítulo 1 de João, no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Aleluias! O Filho unigênito que estava no seio do Pai, a esse o fez conhecer. Deus nunca foi visto por ninguém. Deus jamais poderia descer como Deus, em forma de Deus, a essa terra e pagar um preço na cruz do Calvário, porque o homem não pode ver Deus por causa da santidade dele. Deus é santo, o homem jamais, a raça humana, o homem carnal, jamais pode ver Deus. Foi isso que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 20. Quando Moisés rogou, Deus, eu quero ver a tua face. Vou ler para você. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua face, a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa tarde, Deus vai passar a bondade dele diante de ti. Meu irmão Edmilson, meu irmão Beline, você que ouve nessa tarde, Deus vai passar a bondade dele diante de ti. Aleluia! Eu passarei a minha bondade, Moisés, diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E compadecerei de quem me compadecer. Olha só o versículo 20. E disse mais, Deus falando com Moisés:
não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Moisés, eu vou te dar estatuto, mandamento, sobe ao monte, mas não deixa ninguém chegar perto do monte, nem um ser humano, nem um animal, porque se tocar no monte, a minha santidade vai descer sobre você. Se o homem tocar no monte, ele é fulminado por causa da minha santidade. Foi isso que Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver a minha face e viver. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não havia um justo na terra que poderia pagar o preço na cruz por mim ou por você. Foi por isso que entrou o grande amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, glória a Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O plano de Deus, o desejo de Deus, salvar a raça humana, libertar o homem das trevas, libertar o homem do poder das trevas, do poder do inimigo, aleluia, e não passar uma eternidade no lugar de choro e ranger de dente. Deus amou o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Foi a isso que João nos escreve: louvado seja Deus, o verbo se fez carne. Deus não poderia descer na terra, pagar um preço. Então Deus se fez carne, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia nos revela, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, que o anjo, ele chegou numa cidade de Nazaré, o anjo Gabriel, enviado por Deus, uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Glória a Deus. Havia uma virgem desposada com um homem, um compromisso com um homem, chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, da casa de Davi, da tribo de Judá, onde Deus falou para Davi no Salmo 132, jamais faltará rei da tribo de Judá, aleluia, e o meu rei, o teu rei, ele também vem da tribo de Judá, glória a Deus. E o anjo entrando aonde aquela mulher estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Glórias. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, meu irmão, nessa tarde. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Deus é contigo nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Quando o anjo disse, Gabriel, para Maria: salva agraciada, o Senhor é contigo, ela se turbou, ela disse: que saudação é essa? Isso nota, irmão, no livro de Lucas, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 29, que Maria disse, ela turbou-se,
por aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Aqui ainda perceber que Maria não tem a onisciência, porque só 3 que têm onisciência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Por isso que Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em Provérbios 15, versículo 3, os olhos de Deus percorrem toda a terra e conhece os bem e os mal. Ele conhece todas as estrelas do universo, da galáxia, e cada um delas ele chama pelo seu nome. Eita Deus tremendo! Ele pega as águas dos mares, segundo Isaías 42, com a concha da sua mão. Ele pega todas as águas dos mares. Segundo Isaías 42, o palmo da mão dele, ele mede o céu do céu e o infinito. E segundo Isaías 40, versículo 15, todas as nações estão diante dele como um pingo de água num balde. Esse é o Deus que você está ouvindo a palavra dele nessa tarde. Esse é o Deus que você aceitou ele como teu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então por aqui vemos que Maria não tem onisciência, ela não é onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não é onisciente, porque ela perguntou que saudação é essa, e mais para baixo nós vamos ver isso. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que o teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus Cristo, o Salvador. Glória a Deus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Glória a Deus. Vai vir um rei, vai vir um leão da tribo de Judá, o Senhor, o mais maravilhoso, o mais desejado de toda a nação. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Por isso que Jesus falou, louvado seja o nome do Senhor, em Hebreus 13, versículo 8, o escritor diz: Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Jesus diz em Lucas 21, 33, pode passar o céu, a terra, as minhas palavras não hão de passar, porque Jesus reinará eternamente. Glória a Deus. Aleluia! Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Como que eu vou ter um filho? Eu sou virgem, eu não conheço homem. Como dará isso, visto que não conheço homem? Por aqui você vê, louvado seja o nome do Senhor, que a nossa irmã Maria, ela não tem a onisciência, ela não sabe o que está acontecendo, somente Deus sabe o amanhã, como diz o Salmo 139, antes de você falar eu sei, antes de você sentar eu já sei, antes que sair uma palavra da tua boca eu sei, porque só Deus, o Espírito Santo e Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Maria, dá para ver aqui que ela não consegue
Entendeu o que o anjo está falando para ela? Há muitos tempos atrás, antes de conhecer a verdade, toda noite eu fiquei 29 anos, toda noite ao dormir eu rezava: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador. Ela não tem como rogar por mim, por milhões de brasileiros, americanos, de outros países, alemão, japonês, porque ela não conhece, não consegue entender. Milhões, não na terra hoje, 7 bilhões de pessoas, ela não consegue pegar o raciocínio de pessoas e interceder, rogar por alguma pessoa, porque ela não é Deus, não tem a onisciência. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 2, versículo 5, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Pedro declarou com a sua boca, em Atos 4, versículo 12, em nenhum outro na terra salvação, porque debaixo da terra nenhum nome devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho como pedir para Pedro, para Paulo, para João, para Maria, para Lourdes, para Fátima, porque eles não conseguem entender, eles estão dormindo, estão no paraíso, esperando a ressurreição do último dia. Eles não ressuscitaram. Maria também não ressuscitou, está aguardando lá, a nossa irmã Maria está aguardando no paraíso, a trombeta tocar para ressuscitar com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com Jeremias, com Eliseu, com Paulo, com Pedro, estão tudo lá, louvado seja o nome do Senhor. A própria Bíblia diz isso, em Deuteronômio 18, versículo 9, não consultais os mortos. Eu pedindo para alguém rogar por mim, eu estou consultando os mortos, e os mortos, segundo Eclesiastes 9, versículo 4 e 5, estão entregues ao esquecimento. Somente um é que pode ouvir a tua oração: Jesus Cristo. Ele diz no Evangelho de João 15, no versículo 7, tudo que você pedir no meu nome, no nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, que o inferno, que o diabo, que os demônios, que os enxu, ele treme esse nome, Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus deixou bem claro em João 15, versículo 7, tudo que vocês pedir em meu, é no meu, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João, não é de Mateus, não é de Maria, mas no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que saudação é essa? Eu sou virgem, não conheço o homem. Aleluia. Foi por isso que Paulo diz, irmão, no livro de Timóteo, no capítulo 6, se você quiser acompanhar, o apóstolo Paulo diz, 6, versículo 16, aquele que tem ele só, que é Jesus, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno e glória e amém. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, só Jesus que tem a imortalidade, que está à direita do Pai, como diz em Atos 7, como Estevão, o céu se abriu antes de ser apedrejado, antes de morrer, Deus abriu o céu para ele viu Jesus Cristo assentado à direita do Pai, louvado
seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz, só Jesus tem a imortalidade, somente Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Glória a Deus! Glória a Jesus! E disse Maria ao anjo, como te farás isto que eu não conheço, homem? Talvez você esteja me perguntando, se Maria já nasceu da semente do pecado, porque nós aprendemos que Maria foi imaculada, foi a única que não nasceu na semente do pecado. Isso é uma mentira. O Salmo 51, versículo 5 diz isso. O salmista Davi, que foi, a Bíblia diz no capítulo de Atos 12, segundo o coração de Deus, ele diz, em pecado já concebeu minha mãe, Maria também nasceu na semente do pecado. Se você pegar hoje, o que vai nascer daqui 1 minuto, e pegar a árvore genealógica dele, vai dar tudo lá em Adão. Maria nasceu também na semente do pecado, como a sua própria irmã. Maria tinha uma irmã que estava na cruz do Calvário também, chorando aos pés da cruz. Maria nasceu também na semente do pecado. Aí você pode dizer para mim, então se ela nasceu no pecado, e como é que a semente, como é que a semente, o verbo vai entrar no ventre de uma mulher pecaminosa? É que você tem que entender a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, disse o próprio Jesus. O que aconteceu antes do verbo se fazer carne, antes de Jesus Cristo entrar no ventre, no útero de Maria, aconteceu um milagre. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 1, no versículo 34 e 35, e disse Maria ao anjo, como fará isto, visto que não conheço varão, não conheço homem? E respondeu o anjo, é aqui que está todo o segredo, é aqui que está todo o mistério da palavra de Deus. É aqui que está toda a revelação. Aleluia! E disse o anjo, aleluia, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! Antes de Jesus entrar no ventre de Maria, desceu o Espírito Santo sobre ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, desceu o Espírito Santo sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos, como uma língua de fogo, e foi purificando. Aqui o Espírito Santo está descendo sobre Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi batizado no capítulo 3 de Mateus, lá no Jordão por João Batista, o Espírito Santo não desceu em forma de fogo, porque Jesus é santo, não tinha pecado. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, de pureza, porque ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, santo, sem pecado. Não precisava o Espírito Santo descer em forma de fogo para purificar, mas irmão, aqui o Espírito Santo desceu na nossa irmã Maria. Eita! E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Primeiro veio o Espírito Santo santificando,
Porque em pecado me concedeu minha mãe, o Espírito Santo desceu santificando, a sombra do Altíssimo cobriu ela, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Foi isso que aconteceu. Antes do verbo se fazer carne, Deus santificou Maria pelo Espírito Santo dele e cobriu Maria debaixo das asas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Maria, Deus desceu o Espírito Santo, cobriu debaixo das asas, aí a semente do verbo foi entrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é Espírito. Deus tinha que fazer um corpo para ele, aleluia, e esse corpo se chama Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz isto em 2ª carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo. Deus fez um corpo para ele chamado Jesus Cristo. Olha que Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. O verbo, no princípio é o verbo era Deus. Deus fez um corpo para ele chamado Jesus Cristo. É isso que Paulo diz em Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhança de homem. Aleluia! O próprio Cristo fez um corpo para ele, o próprio Deus fez um corpo de carne para poder pagar um preço na cruz do Calvário, porque ninguém poderia ver Deus, porque Deus é Espírito, e Espírito não tem carne, não tem sangue, jamais poderia pagar um preço pela raça humana. Por isso que a Bíblia diz que o verbo se fez carne. João escreve isso na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Antes de Apocalipse, Judas, João, ele diz assim no capítulo 5, no versículo 7: porque 3 são que testificam no céu: o Pai, Deus, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Aleluia. Aí você pode me dizer assim: irmão, mas como é que pode 3 ser um? Aí eu digo para ti nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o que você é? Corpo
alma e espírito. Você é três ou você é um? Paulo diz, santificai o vosso corpo, alma e espírito, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, santificai-vos o vosso corpo, alma e espírito. Aí eu pergunto, você é três ou você é um? Aí o verbo se fez carne. Aí se cumpriu a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, de Lucas 2, versículo 8, havia naquelas mesma comarca, pastor que estava no campo e guardava durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis vos trago nova de grande alegria. Hoje é um dia de alegria para a tua vida, irmão Terezinha, Beline, você que assiste nessa tarde o Café com Jesus. Hoje é um dia de alegria para a tua vida, que o Espírito Santo derrama o óleo da alegria no teu coração. Que derrama o óleo da alegria no teu coração. Hoje eu trago boa de grande alegria, que será para todo o povo, para toda a raça humana, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje na cidade de Davi, aquilo que João diz, o verbo se fez carne, aquilo que o anjo Gabriel falou para Maria, de ti nascerá o Salvador. Aqui está se cumprindo o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: acharei o menino envolto num pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, de boa vontade para com todos os homens. Irmão, minha irmã, meu irmão, este foi o maior culto que teve na terra. Os pastores teve o maior privilégio de assistir um culto celestial, aquele que quando nós deixar esse corpo de carne, nós estaremos lá para sempre com o Senhor, participando também desse culto celestiais, onde os anjos cantam diante de Deus: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Os pastores teve um privilégio de participar de um culto celestial, onde os anjos cantavam: glória nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E teve o privilégio de um pregador ser um próprio anjo. Eis que eu trago boas novas, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! E aconteceu que assentando deles o anjo para o céu, disseram os pastores um aos outros, depois que viram aquele culto celestial,
Depois que viram os anjos cantando, que nós vamos ver lá no céu, aleluia, esses pastores teve o privilégio de assistir um culto celestial, um privilégio de foi os primeiros na terra a assistir um culto celestial, que o próprio anjo que foi o pregador para eles. Os levitas, foi os anjos, uma multidão de anjos, glória a Deus, imagina aquele exército cantando, glorificando, imagina os ouvidos dos pastores, aquilo ficou gravado na alma e no espírito, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Vamos ver essa notícia que os anjos nos falaram. Aleluia. Vamos ver esse Salvador que é Cristo, Senhor. Glória a Deus, o mais desejado de todas as nações. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é Buda, é o Cristo, o Salvador da terra. E vamos, pois, até Belém. E vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez a conhecer, que o Senhor Deus nos fez a saber, mandou uma milícia de anjos cantando, mandou um anjo pregando para nós, Deus enviou isso para nós saber, vamos correndo para lá, vamos ver lá em Belém, e quando chegaram, foram apressadamente. Meu irmão, minha irmã, olha, Edivaldo, você que nos assiste nessa tarde, corre para Deus, corre para Jesus, apressadamente, não deixa para amanhã para aceitar Jesus, corre para Ele hoje, o dia de amanhã não te pertence. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, versículo 21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Você não sabe o dia de amanhã, corre hoje para Jesus, corre hoje, apressadamente, para esse Cristo que nasceu em Belém, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foram apressadamente. Meu irmão Sandro, que Deus te abençoe, meu irmão Sandro. Dia 18 e 19 estaremos aí na igreja Filadélfia, Pinhalzinho, dando um abraço, saudade do irmão, Terezinha, Edmilson, vocês que não ouvem nessa tarde, você que já foram apressadamente para Jesus, fica firme, não olha mais para trás. Jesus diz, quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Meire, não olhe mais para trás. Fernanda, não olhe mais para trás. Beline, não olha mais para trás. O mar já está fechado nas suas costas, agora é sair do deserto para entrar na terra prometida. Wagner, não olha mais para trás. Fernanda, não olhe mais para trás. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Por que, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Por que acharam o menino deitado na manjedoura? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manjedoura é lugar que coloca comida para os animais. Olha só onde teu Salvador nasceu. Cláudio, Márcia, Cláudio Pereira. Onde o teu Salvador nasceu? Numa manjedoura, num lugar que coloca comida para animais. Por que isso, irmão? Porque Ele, Jesus, Ele é a nossa verdadeira comida. Por isso que Ele nasceu na manjedoura.
manjedoura, onde se serve. Ele diz a sua palavra: eu vim para ser servido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para servir, louvado, para dar alimento para a raça humana. Por isso que ele nasceu na manjedoura, lugar onde se dá comida para os animais. Jesus, louvado, ele nasceu na manjedoura, porque ele é a nossa comida. Olha que João diz isso. No capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 32, disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Andréia, esse que é o verdadeiro pão do céu. Por isso, irmã Andréia, que o teu Senhor nasceu numa manjedoura. Ele é o nosso alimento. Manjedoura é onde se coloca alimento, porque o pão que de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. No versículo 48, eu sou o pão da vida. Por isso que ele nasceu numa manjedoura, onde se coloca alimento. Ele é o nosso verdadeiro alimento. Não tem outro evangelho a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a palavra, ele é nosso pão, ele é nossa água, ele é o nosso alimento para matar a nossa sede espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o nosso alimento, que nasceu numa manjedoura. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, que nasceu numa manjedoura, que se fez carne, que habitou no nosso meio, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia! Oh, glória! Este é o pão que desce do céu, para que os que dele comer não morram. 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. Jamais Deus vai te lançar fora, meu irmão. Jamais Deus vai te lançar fora, minha irmã. Talvez você tenha falado, irmão Orlando, evangelista, missionário Orlando, eu tenho passado tantos dias maus, tantos dias difíceis na minha vida, dia de tempestade, dia de angústia, eu sinto que minhas forças estão se acabando. Eu digo uma coisa para você, minha irmã, meu irmão, a Bíblia diz em Isaías 42, versículo 3, o pavio que fumega não apaga. E Jesus diz, o que veio a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus nasceu numa manjedoura para morrer.
João disse no capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu numa manjedoura para morrer. E morreu para ressuscitar. Aleluia. Aleluia. E ele ressuscitou para nos dar vitória eterna. Nasceu para morrer, morreu, ressuscitou, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Paulo fala isso na sua santa e poderosa palavra do Rei Jesus, no capítulo 15. No versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitar para nos dar vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, no versículo 55, onde está a morte? Aleluia. O teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele pagou um preço na cruz do Calvário para me resgatar, a minha alma, a tua alma, do poder do inferno, do poder de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste no café da tarde, não sei em que estado você está, em que país você está, na África, no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, Jesus ressuscitou, tomou todo o poder do inferno, da morte. Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele foi para a cruz, para nós encerrar no café com Jesus nessa tarde. E na cruz, ele bradou: Pai, está tudo consumado. Aleluia. Ninguém na terra poderia pagar um preço de sangue, mas o Verbo se fez carne. Por isso que Jesus se fez carne, porque ninguém na terra poderia pagar um preço, um sacrifício tão terrível da cruz do Calvário. Por isso que eu digo, pastores, pregadores, missionários, apóstolos, volta para a cruz a sua mensagem. O centro das suas mensagens tem que ser Cristo crucificado. Esse foi o maior plano da salvação, para resgatar a raça humana. Volta as suas mensagens simplesmente para a cruz. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 1:18, a mensagem da cruz para os que morrem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sintoniza as suas mensagens, o seu sermão na cruz, no Calvário. É do Calvário que vem a
minha salvação, é do Calvário que vem a minha libertação, é do Calvário que vem a vida eterna. E no Calvário, ele diz: Pai, está tudo consumado. E para cumprir a sua palavra, de Hebreus 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado. João no capítulo 19, versículo 30, para encerrar. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois grande era o dia de sábado, rogaram a Pilato que ele quebrasse as pernas e que fosse tirado da cruz. Versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo, com ele estava crucificado, inclusive aquele ladrão que diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Que Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um soldado quebrou também as pernas dele, para que morresse rapidamente. Mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, para cumprir o Salmo 34, que nenhum dos seus ossos será quebrado. Por isso que o soldado romano não quebrou os ossos dele, não quebrou a perna dele, simplesmente para cumprir o Salmo 34, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Se cumpriu as escrituras, que eu vou ler para você, em Hebreus 9, versículo 22, oh, palavra gloriosa. E quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não havia remissão para a raça humana, que está escrito em Levítico 19, 17, versículo 11, lá na lei de Moisés, que um inocente teria que pagar o preço pela raça humana. Por isso que Deus se fez carne, porque Deus é Espírito, fez um corpo para ele, chamado Jesus Cristo, foi à cruz do Calvário, pagou o preço alto de sacrifício de Calvário e diz: Pai, está tudo consumado. Pagou o preço, foi para a cruz do Calvário pagar um preço terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para o inferno, ressuscitou com todo o poder do céu e da terra, tem na mão a chave da morte e do inferno, e agora está à direita do Pai, intercedendo por nós que aceitamos como seu Salvador da sua alma. Então, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estamos encerrando o Café com Jesus dessa tarde. Que Deus te abençoe, Deus vos guarde.
Você que está ouvindo a palavra de Deus em outro estado, outro país, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O sacrifício já foi pago. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Já derramou o seu sangue. O Verbo já se fez carne. E agora Ele está te chamando, te convidando. A Bíblia nos diz isso em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito Santo e a noiva diz: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entregue a sua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Assim como Noé anunciou o dilúvio, o povo rejeitou, zombou de Noé. Somente a família de Noé entrou na arca. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê no Senhor Jesus, meu irmão. Eu te digo algo para você nessa tarde, encerramento do Café com Jesus. Você que está em outro país, em outro estado, em outro lugar, ouvindo a palavra dessa tarde, se você não consegue convencer o mundo para Cristo, não consegue ganhar os teus parentes, os teus vizinhos para Jesus, apenas, irmão, investe na tua família. Faz como Noé salvou a sua família, faz como Raabe salvou a sua família, faz como o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe, meu amado irmão. Você que nos ouve nessa tarde, o Café com Jesus. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma semana de paz, de gozo, de alegria. Você que se encontra enferma, que se cumpre o Salmo 107, versículo 20, que Deus envia a sua palavra e te cura nessa noite. Que o anjo do Senhor, aleluia, te visita para trazer a tua vitória da parte de Deus. Assim como os anjos visitaram os pastores no campo e trouxeram as boas novas de esperança. Que Deus nessa noite te visita, que o Espírito Santo, que Deus fala contigo no sonho dessa noite e que traz a tua vitória. Que Deus abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Thalita, que Deus abençoe o teu ministério, você, o Hermes, que seja cada dia mais um instrumento na mão de Deus. Que Deus abençoe, que a graça de Deus, que a comunhão do doce Espírito Santo, e seja com vós, meu irmão, minha irmã, que o Senhor já determinou para a tua vida, que ninguém venha invalidar. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.